E aí, família do canal, tudo bem? Professor André Douglas. Voltamos para mais uma aula, na verdade, a aula 3 na sequência de orações subordinadas substantivas. Ficaram faltando então as orações completivas nominais e a oração chamada apositiva. Então, acompanhe a aula após a vinheta. Vem comigo! Pronto, aqui estamos. Faltavam aí duas orações, lembra que foram 6 orações, certo? Substantivas. Professor, por que substantivas? Porque exercem o papel de substantivo, né, em relação à função sintática. E por que subordinadas? Porque uma oração depende da outra. Eu tenho a oração principal e a oração dita subordinada, certo? Já falamos sobre orações subjetivas, sobre orações predicativas, a objetiva direta e a objetiva indireta, certo? Então vamos fechar esse circuito hoje falando das completivas nominais e apositivas. Te liga aqui comigo então. Olha só, a completiva nominal tem valor de complemento nominal. Professor, o que é nominal? Tem a ver com nome. Coloquei uma pequena observação aqui que, completa um nome, certo? Você lembra que nome basicamente é o substantivo e também pode ser um adjetivo, certo? E vem com preposição. Essa informação é muito importante, Todo complemento nominal aparece com preposição lá no período simples e também a completiva nominal, a oração completiva nominal vai apresentar uma preposição, certinho? Acompanha comigo aqui o exemplo. Há esperanças de que tudo volte ao normal. Há esperanças de que tudo volte ao normal. Galera, vamos cortar bem aqui. Pronto. Eu tenho a oração principal e eu tenho a oração subordinada. Observa uma coisa. Bem aqui está o meu verbo. Verbo 1, verbo haver. Bem aqui está o meu verbo 2, verbo voltar. Portanto, é um período composto por subordinação. Agora, observa que eu tenho a palavra esperanças. Galera, esperanças não é verbo, esperança é um nome. Então, faz a pergunta, quem tem esperança de quê? Quem tem esperança de quê? Aí está o complemento, Bem aqui está a minha preposição, de que tudo volte ao normal. Então, acompanha comigo, bem aqui é a minha preposição, iniciando a minha oração subordinada, e lembra que esse que a gente chama de conjunção integrante, certinho? Portanto, essa oração iniciada pela preposição tem um valor de complemento nominal, porque completa diretamente o sentido de um nome. Como bem aqui eu tenho o verbo, eu vou chamar de oração completiva nominal. Fechou? Agora eu fiz o processo inverso. Se isso aqui, preste atenção, chamamos de período composto, a gente pode inverter para o período simples, já que tudo isso aqui tem origem nesse período simples, certo? Acompanhe aqui então o segundo exemplo, sem alterar o sentido. Há esperanças da volta ao normal. Há esperança da volta ao normal. Bem aqui, continua o meu verbo 1. E aí você vai reparar que não existe mais verbo. Se não existe mais verbo, significa dizer que bem aqui eu tenho um período simples. Vou colocar por extenso aqui para você não esquecer. Bem aqui eu tenho o meu período simples, porque só há um verbo. Agora observa, quem tem esperança de alguma coisa, dá volta ao normal. Isso aqui é uma preposição, lembra disso, de mais o a, e volta é um nome, certo? Volta aqui é um nome. Eu tenho um nome que completa um nome que precisa de complemento, eu tenho aqui o meu complemento nominal. Observa que esse período simples é a origem do nosso período composto. E lembra, para quem vai fazer a prova do Enem, a redação, se você pode fazer tanto um como o outro sem alterar o sentido,
você precisa optar pelo período subordinado, tá? Que é uma exigência da banca, é uma exigência da grade lá na competência 1. Eu fiz essa transformação para você observar que eu posso mudar a minha estrutura sintática sem alterar o sentido. Aqui eu tenho o período composto, 2 verbos. Aqui eu tenho o período simples, apenas um verbo. A oração completiva nominal se transforma de novo em complemento nominal. Fechado? De boa, tranquilo. Vem para cá então para a última. A oração que chamamos de apositiva. A oração apositiva tem valor de quê? De aposto. Certo? Vai lembrar que o aposto em língua portuguesa serve para explicar. Mas ele vai ter modos diferentes, tá bom? De fazer essa explicação. Mas a palavra-chave para o aposto é a explicação. E a explicação do quê? Eu coloquei uma outra palavrinha aqui, ó. O aposto, ele esclarece. Não esquece dessa palavra. O aposto, ele esclarece uma informação que anterior. Então, eu te dou uma informação e ela fica, né, ali incompleta e eu preciso esclarecer o que quer dizer semanticamente aquilo. Então, o aposto entra para esclarecer uma informação anterior. Olha como vai ficar. Só te peço uma coisa, que não desistas. Só te peço uma coisa, que não desistas. Primeiro vamos achar os verbos. Bem aqui, o verbo pedir, verbo 1, certo? E bem aqui, o verbo 2, o verbo desistir. Percebeu então que o período é composto? Galera, eu quero que você perceba o seguinte, olha lá, coisa. Só te peço uma coisa, o quê? Que não desistas. Observa que essa oração que também está iniciando pelo que nós chamamos de conjunção integrante, vamos fazer uma aula só para as funções sintáticas do que? Aparece muito nas construções. Observa o seguinte, que eu tenho a conjunção integrante, né, iniciando, vou dividir bem aqui, a oração principal, a oração subordinada. Aqui em cima está a principal. Essa oração subordinada, ela está esclarecendo o quê? A palavra coisa. Não sabemos o que é até aqui ser esclarecida. Só te peço uma coisa, o quê? Que não desistas. Quer dizer, então, que toda essa oração está exercendo um papel de aposto. Como eu tenho o verbo, eu não posso chamar simplesmente de aposto. Eu vou chamar de oração apositiva, né? Um aposto oracional. Então, olha lá. Geralmente vem com ponto, tranquilo, mas também pode aparecer essa oração apositiva a partir de uma vírgula. Não é tão comum, mas há essa possibilidade. Então vamos ver esse exemplo aqui, ó. Faça-me um favor, traga-me um copo de água. Verbo 1, verbo fazer. E o verbo 2, vem aqui, o verbo trazer. Período composto, certo? Agora perceba o seguinte, faça-me um favor. Qual é esse favor? Isso só é esclarecido pela segunda oração, que é a minha oração subordinada, traga-me um copo de água. Professor, eu poderia colocar bem aqui 2 pontos? Também, tanto em 2 pontos quanto a vírgula. Isso depende muito do estilo de quem escreve, então a tia Norminha dá essas 2 possibilidades, tá? Mas lembrando, é muito mais comum a apositiva aparecer após os 2 pontos, tranquilo? Então, beleza. Uma última observação para encerrar a aula. Não confunda a oração objetiva indireta com a completiva nominal. Professor, por que a gente pode confundir? Porque ambas aparecem com a preposição. Então, você pode, de repente, numa prova ou quando estiver analisando a sua redação, fazer essa confusão. Mas olha só, mesmo as 2 aparecendo com preposição, você vai lembrar que completam coisas diferentes. A oração objetiva indireta completa um verbo, certo? E a completiva nominal, como o próprio nome já fala, completa um nome. Então, não tem erro. Uma completa o verbo e a outra completa um nome, certinho? Até a próxima aula, então.